Luiz André. As Sementes Férteis. Obra inspirada na Ética Nicômaco do pensador Aristóteles. Canto do Buriti, Piauí, 1º de janeiro, ano de 2022. Advertência: este projeto não é destinado às pessoas normais. Dedicação: esta obra é dedicada a todos os amados seguidores deste canal, em especial aos queridos educadores. Agradecimentos: primeiramente ao lavrador da vida, pois sem ele as sementes jamais seriam germinadas, aos queridos familiares, pelas inúmeras experiências alcançadas, aos fiéis amigos e amigas, sementes raras hoje em dia, aos leitores do blog, aos ouvintes, examinadores e críticos deste canal. Reflexão: sabia quem era você antes que soubesse quem sou. Resumo contextual: a essência desta obra surgiu antes da minha existência, uma época em que pouquíssimas pessoas sabiam descrever de forma verbalizada a respeito das sementes, no contexto essencial dos 4 elementos mais importantes da natureza: a terra, o fogo, a água e o ar. A loucura se fez presente nos mais variados lugares para colaborar com a amada Mãe Natureza, tendo em vista o bem-estar das pessoas. Apresentação: com pouco mais de 3 décadas de existência, meus pais mergulharam na eternidade. Depois desses momentos irreparáveis, fiquei cego, surdo e mudo. Daí então, fui convidado a tornar-me amigo da loucura. Ela apareceu bem vestida e, com seu toque suave, seduziu-me. Logo não demorou me conquistar. Penso que ela sempre esteve por perto. Ela me fez viajar dizendo: se nunca estivéssemos a virtude de ver as estrelas, o sol, a lua e o céu, certamente nenhuma palavra que descrevesse o universo poderia ser mencionada, mas, com a visão do dia e da noite, semana, meses e ciclos do ano, os homens, inspirados por um ser transcendente, onipotente, onipresente e imensurável, resolveram criar os números. Assim, forneceram-lhes o conceito de tempo, com suas subdivisões em minúsculas partes. No entanto, aos poucos, de forma organizada, eles sentiram a necessidade de conhecer a natureza humana, com o objetivo de saber a verdade além dos nossos olhos. Daí então surgiu a metafísica. Ao lado da metafísica vive a filosofia. De forma simples podemos conceituá-la: amor ou amizade pela sabedoria. Ela se propõe refletir sobre os seres, as causas, os valores considerados em seus aspectos mais complexos. A filosofia aconselha o ser humano a fazer aquilo que é certo. Ela dá nova visão, tanto interior quanto exterior, maturidade para os menos instruídos, com a missão de superar as adversidades que a vida apresenta. Confesso que já tinha construído essas palavras antes, mas como a loucura sabia? Ela sussurrou baixinho ao meu ouvido com a reflexão: a sabedoria caminha ao lado dos desafios. E continuou: querido pensador, você tem em suas mãos 3 sementes férteis. Percebe-se claramente que elas são semelhantes entre si, porém a verdade relacionada à sua essência deve ser minuciosamente estudada. Você resolve semeá-la num solo saudável, ou seja, um solo provido de bons nutrientes, bom adubo, boa temperatura, iluminação e água. Se você fizer isso, dia após dia, perceberá que as sementes serão germinadas de forma fenomenal. Logo, haverá o surgimento das minúsculas folhas junto ao caule. Após alguns dias de observação, vê com bastante clareza que as plantas terão tamanhos desiguais, ou seja, uma crescerá de forma acelerada, outra ficará no meio e a última será pequena. Noutras palavras, uma planta será próspera, outra mediana e a última medíocre.
Você já parou para pensar como esse fenômeno pode acontecer entre as plantas? As sementes não são semelhantes entre si, elas não receberam as mesmas condições climáticas, solo, nutrientes, iluminação e água ao mesmo tempo? Vamos imaginar agora a seguinte situação. Você tem em sua mão direita uma semente muito boa e na mão esquerda uma semente ruim. A semente da mão direita, no caso a boa, é plantada por você num solo pobre, com poucos nutrientes, pouca água, pouca iluminação. Enquanto a semente da mão esquerda, a ruim, é lançada ao solo portador de bom adubo, bons nutrientes, boa iluminação e água nas condições ideais para o seu desenvolvimento. Certamente, a semente ruim se sairá melhor que a semente boa. Se ela receber boa terra, bons nutrientes, iluminação e água, com certeza será uma árvore próspera. Isso significa afirmar que as condições externas influenciam no crescimento e prosperidade da semente ruim. Agora, vamos falar a respeito dos humanos. Se você fosse uma pessoa superdotada de experiência, não teria dificuldade de extrair da mente de uma criança ou adolescente o que deseja ser no futuro. Ideia parecida está escrita no livro de um rei da seguinte forma: os pensamentos de uma pessoa são semelhantes a um poço bem fundo, em que somente os inteligentes sabem como tirar para fora. O adolescente é um ser complexo, mutável, falho e incerto às vezes. No entanto, é necessário examinar dois deles. Vamos lá? Você está diante de um adolescente que possui grande capacidade para se tornar um homem livre, mas você oferece a ele uma educação medíocre. Em contrapartida, você está diante de um adolescente que não tem grande capacidade para se tornar um homem livre e feliz. Porém, você oferece a ele uma educação de qualidade, bons hábitos, bons costumes, naturalmente perceberá dia após dia que este se sairá melhor que o anterior. O contexto acima apresenta a ideia prática de duas virtudes, a capacidade e a ação. A primeira significa qualidade em si da coisa e a segunda, esforço para concretizá-la. Sendo assim, identificamos que uma pessoa pode parecer boa, mas se você não der condições para transformar a bondade em ação, nada servirá. Discorrendo outra maneira, alguns adolescentes nasceram com capacidade e ação para ser mais humanos que outros, ou seja, nasceram para pensar, e naturalmente, se pensam com sabedoria, deve futuramente se tornar governante, pelo motivo de agir com justiça. Repetindo, alguns adolescentes nasceram para pensar e agir, mas se você não der a ele as condições necessárias para que se torne um grande pensador e atue como tal, nada adiantará. Embora os adolescentes sejam semelhantes entre si, sua essência apresenta virtudes variadas, nas quais alguns são mais humanos que outros. Os animais sabem o que fazer para usar seus instintos, mas alguns homens não sabem. Eles devem aprender a viver e certamente identificar sua virtude de homem, guiar o seu ser e dar a ele o que é melhor para revelar suas qualidades. Nesse sentido, temos que despertar na mente dos jovens o seu lugar, e o requisito central para acordar essa virtude adormecida chama-se prazer. Ora, alguns jovens nasceram com espírito desenvolvido para lidar com a produção de alguma coisa prática, outros nasceram com espírito desenvolvido para usar a força muscular, e por isso deve proteger a cidade, o estado, o país. Já uma minúscula parcela nasceu com a mente evoluída para pensar com sabedoria. Dentre as subdivisões psicológicas, notamos que somos humanos desiguais. Nessa ótica, não adianta você nascer um girassol e se transformar em algo diferente, pois você se sentirá infeliz. Quem nasceu para a agricultura sente prazer quando está semeando, cultivando e colhendo os frutos da terra. Quem nasceu para ser soldado sente prazer quando está protegendo o cidadão de bem. Quem nasceu para pensar sente prazer quando está refletindo. Todos nós temos inúmeras virtudes que precisam ser acordadas. No entanto, uma delas é essencial para as habilidades humanas, tendo como objetivo central o prazer e a felicidade.
e é por esse motivo que algumas pessoas nasceram para alguma coisa útil. Alguém nasceu e mais tarde se encontrou realizado sendo agricultor, agrônomo, soldado, vigia, vaqueiro, educador, psicólogo, padre, pastor, nutricionista, locutor, gari, babá, padeiro, sapateiro, costureira, alfaiate, pintor, pedreiro, comerciante, cantor, atriz, dentista, médico, motorista, mecânico, técnico em informática, escritor, vereador, prefeito, advogado, promotor, defensor, juiz, desembargador, ministro. Resumo: o dentista se alegra ao perceber que restaurou o sorriso do seu paciente. O médico se alegra ao saber que contribuiu com a cura física de alguém. A nutricionista se alegra quando sua sugestão foi aceita com sucesso. O jogador de futebol se alegra quando está jogando. O caminhoneiro tem alegria quando está com o pé na estrada. O escritor se sente satisfeito quando está escrevendo suas redações. O locutor se sente completo quando está narrando seus roteiros. O advogado tem alegria quando está advogando. O psicólogo se alegra quando está usando suas técnicas. A assistente social se alegra quando está ajudando alguém nas questões sociais. O administrador se sente pleno quando está atuando na sua área e o mecânico se sente satisfeito quando resolve o conserto do veículo de alguém. A loucura concluiu suas palavras afirmando: o prazer faz parte dos momentos mais felizes da vida do ser humano. Confesso que fiquei impressionado com tantas palavras faladas pela loucura. E você? Finalizando, não importa de onde vem o gato, o que realmente importa é que ele tenha virtudes para capturar o rato. Faça suas críticas, elogios ou sugestões abaixo da postagem.